Passamos então a falar sobre as questões da audiência de custódia. Então foi criado aí, né, uma legislação específica sobre as questões da audiência de custódia. Então, conforme previsão expressa do artigo 287 do Código de Processo Penal, se a infração for inafiançável, a falta de exibição do mandado não obstará a prisão. E o preso, em tal caso, será imediatamente apresentado ao juiz que tiver expedido o mandado para a realização de audiência de custódia. Então, agora a gente verifica aqui quais são as circunstâncias, né, em que essa audiência de custódia deve acontecer. Assim, o artigo 310 do Código de Processo Penal descreve que, após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover a audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e um membro do Ministério Público. E nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente, transcorrido o prazo mencionado, a não realização do ato, sem motivação idônea, ensejará a ilegalidade da prisão, sem prejuízo da imediata decretação da prisão preventiva. O artigo 310, parágrafo 2º, buscou vedar a concessão da liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares, nos casos em que o agente, for reincidente, integrar a organização criminosa armada ou milícia, ou quando portava arma de fogo de uso restrito. Então, aqui, o que acontece? A pessoa vai presa. Qualquer pessoa que for presa em flagrante, ou que não seja em flagrante, que seja mediante mandado de prisão, então, essa pessoa será submetida à audiência de custódia, obrigatoriamente. Então, o que acontece? As autoridades, elas têm um prazo de 24 horas. Primeiramente, essa pessoa vai para uma delegacia de polícia. Foi para a delegacia de polícia, chegou lá, lavrou o auto de prisão, né? Que seja ele em flagrante, ou então que seja a comunicação da prisão pela autoridade policial, no caso de mandado de prisão, expedido pelo juiz. E isso vai ser automaticamente comunicado ao Ministério Público e ao juiz, que ali no caso vai presidir, né? Ou seja, o juiz que ele próprio efetuou ali, assinou o mandado, ou até mesmo para o juiz de plantão. Então, o que acontece? Isso vai ser comunicado para a autoridade. Foi comunicado, a autoridade tem esse prazo de até 24 horas após a prisão para poder marcar e designar aí essa audiência de custódia e presidi-la. Então, ok, da audiência de custódia. Aconteceu, marcou a audiência de custódia. Então, devem estar presentes tanto o defensor da pessoa, que seja ele constituído pelo criminoso, né? Ou que seja ele pessoa representada aí do Estado, né? Que vai, no caso, fazer a sua defesa, uma defensoria pública, enfim, que vai aí o auxiliar naquele momento. E também deverá estar presente o Ministério Público e o juiz, ou seja, o juiz de plantão ou o juiz aí que efetivamente assinou o mandado ou que está responsável ali pela comarca naquele determinado prazo. Então, ok. Dessa audiência de custódia, não vai ser relatado o fato ocorrido. Nessa audiência de custódia, as únicas coisas que vão ali ser discutidas, por exemplo, você sofreu alguma agressão, né, durante a sua prisão? Ah, sim? Não. Porque nesse momento a pessoa, né, ela já foi levada, já foi feito um corpo de delito nela, então ela vai especificar isso aí para o juiz, que está responsável por essa audiência de custódia. Após essa questão, vai ser feita uma pergunta, né, ao Ministério Público se o Ministério Público quer que converta a prisão dele em preventiva ou que prefere que seja dada liberdade condicional ou relaxamento de prisão no caso de ilegalidade de prisão ali. O Ministério Público vai se manifestar. No mesmo sentido, vai se manifestar a defesa daquele acautelado ali, que provavelmente vai pedir a sua liberdade condicional, no caso da prisão legal, ou o seu relaxamento de prisão, no caso de prisão ilegal. E isso vai ser, naquele mesmo momento ali, analisado pelo juiz, tá, que vai estar presidindo essa audiência de custódia, e o juiz ali, naquele exato momento, vai determinar, olha, converto a prisão em preventiva, de acordo com o pedido do Ministério Público, ou não. Ou eu dou-lhe a liberdade provisória com as cautelares X, Y, Z, ou eu dou o relaxamento de prisão. Então, aquele é o momento para a conversão da prisão ou não, tá ok? Da prisão preventiva. Com a vigência da Lei 13.964 de 2019, conhecida como pacote anticrime, não é mais possível a conversão da prisão em flagrante em preventiva sem provocação do Ministério Público,
da autoridade policial, do assistente ou do querelante, mesmo nas situações em que não é realizada a audiência de custódia. Nos requisitos exigidos pelo artigo 312, para a decretação da prisão preventiva foi inserida a necessidade de demonstração de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. Exige-se ainda que a decisão esteja expressamente motivada e fundamentada na existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a medida. Então é bom esclarecer aí também que é o seguinte, a não ocorrência, por exemplo, dessa audiência de custódia, ela acarreta, então, no relaxamento de prisão. Porque, então, daria a ilegalidade da manutenção da prisão da pessoa. Então, se ela não ocorrer nesse prazo de 24 horas, a prisão deve ser imediatamente relaxada. Então, a pessoa deve ser posta em liberdade. Essa questão que a gente coloca da prisão preventiva, dessa modificação, é porque, anteriormente, o juiz, algumas vezes, acontecia de dar de ofício a conversão da prisão preventiva. E isso aqui a gente, provavelmente aqui, visto a ocorrência de diversas ilegalidades nesse sentido, eles colocaram essa observação aí de que deve ser, sim, o juízo provocado por alguém. Então, caso o Ministério Público não venha a requerer, o juiz não pode dar, então, a conversão da prisão preventiva. E no caso, essa conversão que for, requerida pelo Ministério Público como exemplo, ela deve estar muito fundamentada, deve então ter algum indício de que a pessoa solta realmente vai colocar em perigo a calamidade pública, a si própria, ou as testemunhas, enfim, tudo que está lá descrito no artigo 312, tá? Prevê-se que o juízo que decretar a prisão preventiva deverá revisar sua necessidade de ofício a cada 90 dias, mediante decisão fundamentada sob pena de tornar a prisão ilegal. Então, mais uma vez aqui, colocou-se um requisito para a manutenção dessa prisão preventiva. Então, dada essa prisão preventiva nesse momento aí da audiência de custódia, o juízo, então, ele deve, por obrigação, revisar novamente daqui a 90 dias e revisá-la daqui a 90 dias posteriores também, a necessidade de continuar com essa prisão. Caso contrário, ele deve colocar a pessoa em liberdade. Caso não haja essa análise nesse prazo determinado de 90 dias, a pessoa vai ser imediatamente colocada em liberdade, por ilegalidade. Foi inserido também o parágrafo 2º do artigo 315, que traz redação idêntica àquela prevista no artigo 489, parágrafo 1º do CPC, apresentando parâmetros do que se considera uma decisão judicial fundamentada. Nesse contexto, foi inserido o inciso 5º, do artigo 564 do CPP, dispondo que será nula a decisão carente de fundamentação. Então, isso aí já era uma coisa, assim, batida, Isso aí já está previsto em todos os códigos, mas é bom frisar novamente, então foi o que o pacote anticrime veio fazendo, frisando isso de que a fundamentação ela é obrigatória para a manutenção. Porque muitas vezes existe aquela questão do copia e cola, dentro das questões jurídicas mesmo. O Ministério Público vem, já tem uma petição ali pronta, só que no caso de uma outra pessoa, às vezes nem relata exatamente o que está falando o caso e ele já anexa naquele processo. O juiz às vezes nem lê o que está escrito ali e já sentencia da forma que quer. Então isso aí, essa questão da fundamentação, ela não pode ser de forma genérica, ela não pode ser ampla para todos os casos, porque cada caso é específico em si. Então, dessa forma, deve ser analisada sobre a pena de, então, a pessoa ser posta em liberdade, caso isso não seja feito. Então, da investigação agora, vamos ver a alteração que ocorreu nessa questão da investigação. O novo regramento prevê que, instaurado qualquer tipo de procedimento investigatório contra servidores vinculados às instituições dispostas no artigo 144 da Constituição, para apurar fatos relacionados ao uso da força letal praticados no exercício da função, o investigado deverá ser citado, podendo constituir defensor no prazo de até 48 horas, a contar do recebimento da referida citação. Em caso de inércia do investigado, a autoridade responsável pela investigação deverá intimar a instituição a que esteja ou que estava vinculado o investigado à época da ocorrência dos fatos, para que esta, no prazo de 48 horas, indique defensor para a representação do investigado. Então, essa foi uma modificação que ocorreu aí na questão da investigação.
e do arquivamento de investigações criminais, que está previsto no artigo 28 do Código de Processo Penal, dispôs o legislador que a unidade ministerial que decidir pelo arquivamento de inquéritos policiais e quaisquer outros procedimentos investigatórios ou elementos informativos da mesma natureza, deverá comunicá-lo à vítima, incluindo a chefia do órgão público respectivo, quando for o caso, ao investigado e à autoridade policial, se for o caso. A nova previsão legal evidencia que a homologação do arquivamento não mais será de competência da autoridade judicial, mas de atribuição de órgão ministerial específico, por meio de sua instância de revisão. O que se indaga, porém, é a respeito da existência ou não de uma necessária comunicação ao juízo deste arquivamento, dentre outras dúvidas que surgem com esta inovação. Aí a gente colocou algumas charges aí para vocês, né, sobre essas questões do pacote anticrime, das alterações, aí a gente colocou do Código Penal, do artigo 171, da perda dos bens, né, do limite de cumprimento da pena também. As alterações no Código de Processo Penal, né, continuemos aqui. A importante figura do juiz de garantias responsável por controlar a legalidade da investigação criminal na fase prévia ao processo judicial foi contemplada no texto aprovado. Inspirados em modelos legislativos de diferentes países dos continentes europeu e americano, reclamavam ao direito brasileiro a separação do juiz responsável pela investigação do responsável pelo processo e sentença. Então, passou-se a ser, né, um juiz é responsável pela parte da investigação, que é o juiz das garantias, e o outro vai ser responsável, então, pelo processo e pela sentença, com vistas a proporcionar maior independência e isenção ao ato de julgar. A inovação criada nos artigos 3º-A a 3º-F do Código de Processo Penal homenageia a imparcialidade da jurisdição. Outro instituto processual que mereceu especial atenção na nova lei refere-se à proteção à cadeia de custódia de provas, novos artigos 158-A e a 158-F do Código de Processo Penal, que visa a dar maior confiabilidade às provas coletadas e, portanto, às decisões judiciais que nelas se fundem. Ainda quanto à alteração, às alterações promovidas no Código de Processo Penal, criaram-se garantias defensivas especiais para os agentes de segurança pública. Novo artigo 14-A, modificou-se o regramento legal atinente ao arquivamento de inquéritos, novo artigo 28. Criou-se também, legislativamente, o acordo de não persecução penal para crimes de média gravidade, que está previsto no artigo 28-A. Dispõe-se sobre a execução provisória de penas impostas pelo Tribunal do Júri, novo artigo 492, e, finalmente, alterou-se pontualmente o sistema de nulidades, novo artigo 564, e o recursal, novos artigos 581 e 638, para que mantenham coerência com as demais modificações promovidas. Então, a questão do juiz da garantia, né, e o juiz da fase realmente processual aí, é o que a gente vê, né? Exemplo, o juiz das garantias, o que ele faz? Não necessariamente o juiz que vai administrar ali, que vai fazer, né, que vai presidir a audiência de custódia, será o mesmo juiz que irá, então, promover a causa. Então, nesse caso, passou-se a ser juízes diferentes. Um é o juiz inicial ali, da parte investigatória, que acabou de acontecer o fato, é ele quem vai presidir. Pode acontecer de ser o mesmo? Pode acontecer de ser o mesmo juiz, como pode acontecer de serem juízes diversos. Por exemplo, no caso de um plantão, né? Tem uma comarca X em que a pessoa foi presa daquela comarca. Porém, o juiz de plantão é o juiz da comarca Y. Então, o juiz que vai presidir essa audiência de custódia vai ser o juiz da comarca Y. Porém, o juiz que vai efetivamente julgar o processo, né, e presidir aí o andamento processual vai ser o juiz da comarca X, que é onde foi o cometimento do fato delituoso. Então, houve essa separação aí dos juízes, né, e que deu aí a maior imparcialidade na jurisdição, né. Essa questão aí da cadeia de custódia de provas
a gente vai verificar logo a seguir também, né, que dá mais confiabilidade nas provas coletadas, que fica um setor responsável pela coleta de provas do início, desde o momento da coleta, que foi feita a perícia, aí, até o final do processo. As provas devem ser minuciosamente separadas e arquivadas, devem ser de responsabilidade de um agente X, que vai ali verificá-las, né, sempre que necessário. E então, assim, trouxe mais confiabilidade de que não vai haver nenhuma alteração no decorrer do processo, né, dessas provas colhidas aí inicialmente. Teve aí também, né, essa questão do arquivamento, da mudança do arquivamento dos inquéritos, que a gente falou logo atrás, né. Criou-se também o acordo de não persecução penal. Nesse caso de crimes de média gravidade, por exemplo, alguns crimes eles já estão elencados, né, ali, e eles dão garantia para a pessoa assinar, então, esse acordo de não persecução penal. Então, o Ministério Público oferece para a pessoa um acordo de não persecução penal nessa fase, né, posterior aí à denúncia. E aí a pessoa, ao verificar-se que realmente foi possível, isso antes do recebimento da denúncia, né, tem alguns requisitos que eles devem ser obedecidos aí, a pessoa aceitou, então vamos colocar aí que aceitou pagar uma pena pecuniária, né, pagou a pena pecuniária devida, acabou, encerrou, o processo vai ser arquivado, tá? Então, mas existem ali os processos que são taxativamente descritos, né, que podem aí ser abrangidos pelo acordo de não persecução penal, e tem esses requisitos também que devem ser obedecidos, né? Que pode ser oferecido esse acordo, porém, se for posterior ao recebimento da denúncia, a pessoa não vai ser mais válido. E tem todas as questões sobre o Tribunal do Júri aí também, né? E as questões recursais. A Lei de Droga. A Lei de Droga, ela é a Lei 11.343 de 2006. O que foi modificado nessa lei com a vigência do pacote anticrime? Foi criada, né, uma figura equiparada ao tráfico de drogas. Artigo 33, parágrafo 1º, inciso 4º, que diz o seguinte: vende ou entrega drogas ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Então, assim, passou a vigorar esse novo inciso, né, dentro do artigo 33, que já era existente, de que a pessoa que vende ou entrega droga, né, ou matéria-prima de insumo ou produto químico, a agente, no caso aqui, agente policial disfarçado, a pessoa estava ali disfarçada, eu quero comprar droga, e o sujeito vai lá e vende, então passa a ser um fato delituoso especificado aí dentro desse inciso. Quando, né, que também classificou presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Porque existe também, né, aquele flagrante forçado ou flagrante preparado, que às vezes não é aí admitido em lei. Então a gente tem que observar essas questões. Se o sujeito estava disfarçado, foi ali para comprar drogas, devidamente autorizado pela autoridade policial competente, né, e de gabarito acima dele, então ok. Então ou até mesmo como mandado pelo próprio juiz aí expedido, ele pode então ser preso em flagrante aí por essa conduta. Modificou-se também o tráfico privilegiado, previsto no parágrafo 4º da referida lei, né, do artigo 33 aí. Não mais consta no rol de crimes hediondos. Então, o parágrafo 4º, né, que é o privilegiado, ele não mais consta no rol de crimes hediondos, bastando então que o condenado cumpra 16%, né, no caso aí, anteriormente seria 1/6 da pena para que seja beneficiado com a progressão de regime, sendo a ele também permitida a concessão de indultos, tá? Que aí no caso então o tráfico privilegiado ele passa a ser, né, simples e não mais previsto, não mais no rol de crimes hediondos ou equiparados. Mudança no sistema acusatório. O artigo 3º-A do Código de Processo Penal passou a prever expressamente que o ordenamento jurídico brasileiro possui estrutura acusatória. O dispositivo veda a atuação de ofício do juiz no sentido de produção de provas. O artigo 212 do CPP aponta nesse sentido o dispositivo do protagonismo, né, e dá protagonismo às partes na produção de provas, logo ao juiz incumbiria apenas complementar a inquisição quanto aos pontos não esclarecidos.
Então, durante ali o sistema acusatório que a gente fala, né, durante as audiências, por exemplo, de instrução. Então, durante essas audiências de instrução, não mais é permitido ao juiz que ele produza a prova durante aquele momento. Porque o juiz também, além da acusação e além da defesa, tem direito a perguntas, né, durante o período de instrução processual, durante aquela audiência. Então, não a ele mais é permitida a produção de provas e somente a ele é permitido, então, o esclarecimento aí dos pontos que não ficaram claros. Então, ao final, a gente faz uma conclusão, né? E essa conclusão que a gente chega é que o pacote anticrime, ele trata-se de uma reforma legislativa de grandes impactos para a justiça criminal como um todo, né? Visto que de uma só vez modifica nada menos do que 17 leis atualmente vigentes, entre as quais o Código Penal, o Código de Processo Penal e a Lei de Execução Penal, dentre as leis esparsas aí que a gente verificou também. A Lei 13.964, de 2019, conhecida como Lei do Pacote Anticrime, foi sancionada em 24 de dezembro de 2019 e entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020. Com a nova lei, diversos dispositivos do Código Penal e do Código de Processo Penal, além de outras leis, como a Lei 7.210, a LEP, foram revogados, alterados ou acrescentados. Destarte, nosso CPP, sofreu alterações significativas no que diz respeito à prisão e às medidas cautelares, as quais me dedicarei, né, no presente artigo, que a gente falou aí a respeito disso durante toda a aula. Então, resta evidente, né, as diversas modificações aí que ocorreram, tanto no Código Penal, quanto no Código de Processo Penal e nas leis esparsas, como a gente bem descreveu aí. Espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês, essas modificações, né? Tanto como era a ocorrência desses artigos anteriormente e como passou a ser a partir de agora. Que fique claro também, né, que somente será válida a partir do momento em que a lei realmente entrou em vigor e não a delitos praticados anteriormente. Muito obrigada. Essa foi a matéria que eu queria dar para vocês hoje e até a próxima aula.